Ô, pai, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A festa é considerada cristã, então, é a Páscoa? Já que o Carnaval não é, o Halloween muito menos. Natal, Dizem que tem gente que fala que é pagão também o Natal. Olha, tem alguns que falam. sempre vai ter uma base, né? O catolicismo fez muito isso. Ele se pegou as datas que eram adoradas divindades, né, grego-romana e modificou, né, deu o nome de santos e modificou e adaptou para o cristianismo. De fato, o catolicismo fez isso mesmo, né? Ah, mas sim, a Semana Santa é uma festa. Todas as festas cristãs, elas vêm também a partir das festas judaicas, tá? Até as celebrações, por exemplo, ceia, a Santa Ceia, ou como alguns chamam, a Santa Ceia do Senhor, ou simplesmente ceia, que na maior parte das igrejas evangélicas protestantes é mensal. Algumas igrejas fazem todos os domingos e poucas uma vez ao ano. Acredito que 90% de todas as igrejas fazem esta celebração uma vez ao mês, Santa Ceia. Ela veio a partir da Páscoa judaica. Foi numa Páscoa, na última das 3 que Jesus participou no ministério terreno dele, que ele institui a Santa Ceia. Fato curioso, Judas participou da Páscoa, não da ceia. Então, ceia é para quem de fato é discípulo de Jesus, né? Para quem é convertido, para quem já declarou fé, para quem é batizado, para quem dá esse testemunho de fé, a ceia. Então, não só nas festas, mas os cerimoniais também que nós temos, tudo vem do judaísmo. O cristianismo vem do judaísmo, não tem como negar isso. O cristianismo nasce do judaísmo. Jesus Cristo era judeu, pelo amor de Deus. Ele cumpriu todos os cerimoniais da lei do judaísmo, né? Então, por exemplo, a Semana Santa, a base dessas festas todas no judaísmo. A Páscoa, que é, na verdade, a passagem do anjo pelo Egito, do anjo da morte, né, que mata todos os primogênitos do Egito, que resulta na libertação. Então, a Páscoa não é em si, a palavra hebraica para a Páscoa não significa libertação, mas é o resultado dessa ação do anjo, foi a libertação, né? Essa passagem. O anjo passa, a Páscoa, o anjo passa e mata os primogênitos, Faraó acorda e expulsa o povo. Vai embora todo mundo e deixa o povo ir embora. Então, a partir disso, a gente tem a Páscoa. A ceia, o batismo, um cerimonial judaico para o batismo, apesar deles terem o batismo mesmo, o batismo em águas, isso não é coisa de cristianismo, isso começou com o judaísmo. Um mestre do judaísmo, um rabi, um rabone, quando ele recebia um discípulo, ele batizava o discípulo. O que dizia que você era meu discípulo era o batismo. Se você fosse meu discípulo, eu tinha que batizar você, né? Então, observe que os judeus faziam. Os essênios, por exemplo, é um grupo político-religioso ali do ano, mais ou menos o ano 100, segundo século antes de Cristo. A maior comunidade ficava em Qumran. Eu também tive a oportunidade de estar lá, local sensacional, onde descobriram os famosos pergaminhos do Mar Morto. Era nessa comunidade chamada Qumran. Esse grupo essênico, eles tinham 7 atos de purificação por dia, 7 batismos por dia, se purificavam, né? Então, apesar de em si ser judaico, mas vamos falar assim, teologicamente falando, qual o cerimonial do batismo no judaísmo? A circuncisão. O que prova que alguém é discípulo de Jesus hoje na igreja? Batismo. E o que prova que o judeu estava coberto pela aliança, pelo pacto de Deus com Abraão? A circuncisão.
Então, os cerimoniais, não só as festas, mas os cerimoniais do cristianismo, a base, a origem é o judaísmo. Esses cerimoniais, essas festas, se teve lá, não sei se passou nessa época. Como é que é a celebração? É uma festa assim de rua ou é um culto igual numa igreja? Normalmente, bom, depende, né? Mas assim, elas começam, algumas delas interessantes, começam na rua e terminam numa sinagoga. A ideia de sinagoga é um pouquinho diferente, né? Daqui, de templo aqui no Brasil, né? Então, em Israel, você tem, me perdoe agora o número, meu Deus, mas me parece que são 10 homens adultos. Me perdoe aí os especialistas. Mas me parece que são 10 homens adultos e uma Torá. 10 homens adultos e uma cópia da lei, perdão, de toda, do que nós chamamos de Primeiro Testamento, né? Já dá condição, oficializa uma sinagoga. Então, por exemplo, isso aqui seria uma ótima sinagoga judaica. Aqui colocaria ali o livro da lei, né, e 10 cadeiras. Já é uma sinagoga. Então, é diferente. Existem sinagogas maiores, muitas funcionam em casas, né? Era uma casa e é uma sinagoga. Então, não tem essa coisa no Brasil, né, de grandes templos, de milhares e milhares de pessoas, né? Por exemplo, o MAP é uma igreja para 500 pessoas. Então, nós temos lá 500 cadeiras, ponto. Aqui, Paracambi seria considerado uma igreja grande, né? Mas isso não tem assim em Israel, é diferente. Lá numa mesma rua podem ter várias sinagogas, inclusive, né? Enfim, essas festas, por exemplo, a passagem da maioridade, né? Então, o menino, quando ele faz lá, por exemplo, 12 anos, eles vão pela rua, vai com muita música, vai lá um mestre na frente, eles vão pegando balas, e é uma cerimônia muito bonita, balas doces, vão jogando assim, né, na rua, eles vão celebrando, o pai paga por aquilo ali, e ele chega na sinagoga, e lá ele tem que ler uma parte da lei, né, em hebraico, claro, né? Lê, então isso mostra que ele já é religiosamente falando, né? Ele é maior de idade, não é a idade civil para se apresentar ao exército de Israel, nada disso não. Então, normalmente as festas acontecem na rua e desaguam numa sinagoga, né? E tem as grandes festas anuais que continuam até hoje, por exemplo, a Páscoa. Não se comemora, aí é na rua mesmo. O povo vai para Jerusalém, então tem grandes celebrações em volta ali do Muro das Lamentações, em vários lugares, né? Onde essas festas são celebradas. Uma coisa Porque, muito bacana. assim, não faz muito sentido a igreja comemorar isso, né? Porque é uma festa do judaísmo, não é do cristianismo. Então, eu acredito que vale a pena você ter o pano de fundo, né? Por exemplo, a festa dos tabernáculos. É uma festa judaica. Quem gosta de judaísmo, né, estudou, vai saber o que eu estou falando aqui. A festa dos tabernáculos. É uma festa em que os judeus, durante uma semana, eles moram em habitações simples, em cabanas. Também é chamada festa das cabanas, né? Das palmeiras, enfim. Para que eles não se esqueçam de que no período, né, de 40 anos, eles peregrinaram no deserto. Então, eles saem do Egito, vão para o deserto, por um ato de desobediência a Deus. Deus transforma cada dia de viagem em um ano. Então, eles ficam 40 anos no deserto, ali na Península do Sinai, rodando ali, 40 anos. Depois entram na Terra Prometida, estabelecem residências fixas, né? Casas. No deserto era o seguinte, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. A coluna de nuvem ou a coluna de fogo andou, desarma acampamento na hora e acompanha. Isso poderia acontecer a qualquer hora do dia ou da noite. Então tinha que ser tudo muito prático, montar, desmontar, montar, desmontar. Eles eram nômades. Israel foi nômade por 40 anos. Então, eu não sou judeu.
até gostaria, mas eu não sou, não sou judeu. Eu não vivi, eu não saí do Egito, eu não fui liberto do Egito, os meus antepassados não peregrinaram 40 anos no deserto e nunca moraram em cabanas. Então, logo, eu não sou obrigado a comemorar, né, na minha comunidade de fé, na igreja em que eu estou ali presidindo, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Eu não sou obrigado. Não. Agora, é errado, é pecado, não devemos. Acho que pode, não vejo problema. Isso o que vai ser passado é o pano de fundo. Ou seja, um exemplo. Essa semana iremos comemorar. Nunca fiz isso, tá? Nunca fiz. Vamos lá. Vamos fazer agora a festa dos tabernáculos. Então, essa semana, o que nós vamos ensinar à comunidade? Dizer que o nosso Deus, ele é um Pai protetor, ele é um Deus que protege, é um Deus que guarda, é um Deus que, mesmo estando no deserto, mesmo não tendo uma habitação, né, fixa, o Senhor cuidou, né, tinha coluna de fogo à noite, então não sofreram com frio, tinha coluna de nuvem de dia, não sofreram com calor, as sandálias não se desgastaram, a roupa não envelheceu, então isso fala também de providência, da bênção de Deus. Então a gente pode pegar esses valores e ensinar. E o que teria de errado nisso? Nada. Não tem nada de errado. Por exemplo, tem uma festa judaica em que eles comemoram o perdão. Yom Kippur. Então, comemoram o perdão. Por que nunca fiz? Mas por que não comemorar? Vamos celebrar aqui o Yom Kippur. Olha, o cristianismo saiu do judaísmo. Eu não posso comemorar uma festa, com todo respeito, budista, né? Não tem absolutamente nada a ver. Não tem nenhum link do cristianismo com o budismo. Mas o cristianismo saiu do judaísmo. Então, o dia do perdão. Por que não? Se Cristo ensinou a perdoar, né? Olha, 70 vezes 7? Não. Mas todas as vezes, sempre quando alguém te ofender, perdoe. Jesus ensinou. Então, eu não vejo problema. O problema está se você condicionar essas festas judaicas, o não celebrar ela, à salvação. Aí é um problema. É uma heresia, é um erro teológico, não para salvação. Olha, se você não comemorar o Yom Kippur, não vai ser salvo. Não é igreja de verdade. Heresia. Quem não fizer circuncisão não é salvo. Paulo combate isso em Gálatas. Paulo combate isso em Colossenses. Quem lê a Bíblia, depois leia Colossenses 1 e 2, vai entender o que eu estou dizendo. Paulo diz, olha, que ninguém vos julgue por guardar festas, sábados e luas novas. Nós temos igrejas hoje que eu respeito, que são sabatistas, né? Que guardam o sábado, ou algumas pelo menos tentam guardar o sábado, ou guardam de alguma forma, né? Enfim, eu não guardo sábado. Nós não temos essa prática. Eles estão pecando? Não tem problema nenhum, não. Da mesma forma, se quisessem fazer uma festa a cada lua nova, está na Bíblia, Colossenses. Pecado? Não. Agora, se disser assim, quem não comemorar, não celebrar a lua nova, não é cristão de verdade, não é discípulo de Cristo, não é salvo. Heresia. Então, são coisas que você pode praticar ou não. Então, uma igreja evangélica praticar as festas judaicas é pecado, pastor David? Não. Pode praticar? Pode. Não praticar nenhuma é pecado? Não, apesar de, como eu disse, a questão da ceia tem a passagem da Páscoa, né, e o batismo e circuncisão. Mas, enfim, é pecado? Não. O que pode ser pecado aí? É se você condicionar
fazer estas festas ou não a salvação. Aí é pecado. Então nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Então não é por nenhuma festa. Então, eu nunca fiz, podemos fazer, não é pecado. Agora, quem faz, se disser que por eu não fazer eu estou pecando, aí peca.